novamente. Vamos agora introduzir o capítulo 4 do módulo 2 de português. Siga as orientações do nosso slide. Um beijo. No capítulo 4, vamos ler, analisar e produzir cartas pessoais. Vamos ver meios de comunicação por meio da escrita. E falando em escrita, vamos refletir sobre o uso de pares de letras, como LH, NH e CH. Agora, observe as imagens apresentadas. O que elas têm em comum? Você já utilizou algum desses objetos como forma de comunicação? Pois se ainda não havia utilizado, agora está tendo a oportunidade de utilizar. Nas páginas a seguir, você verá uma carta escrita por Joaquim Nabuco. Você conhece Joaquim Nabuco? Assista ao vídeo para conhecer um pouco mais sobre ele. Joaquim Nabuco cresceu no Engenho Maçangana na companhia de sua madrinha Ana e de sua Maria Luísa. Lá, o menino Kim conheceu pela primeira vez os horrores da escravidão. E como afirmou em seu livro Minha Formação, meus moldes de ideias e de sentimentos datam quase todos dessa época. Nabuco foi estudar no Rio de Janeiro, onde conhece Machado de Assis. Os amigos participaram da criação da Academia Brasileira de Letras. Joaquim trabalhou muito tempo como jornalista, historiador, jurista, político e diplomata. Escreveu vários livros que relataram suas memórias de infância e sua luta abolicionista. Mesmo sendo monarquista, Nabuco foi embaixador do Brasil na Inglaterra e nos Estados Unidos, representando seu país em várias ocasiões. Também foi reconhecido internacionalmente por seus estudos em literatura e história. A vida de Nabuco foi marcada por seu ativismo político, por suas produções literárias e sua pesquisa acadêmica em diversas áreas, mas o seu maior legado foi, sem dúvidas, o apoio ao movimento abolicionista, que culminou com o fim de 350 anos de escravidão. Agora que você assistiu ao vídeo, leia o texto das páginas 10 e 11, onde Joaquim escreve uma carta pessoal. Você sabia que a carta pessoal é um gênero discursivo muito antigo e, ao mesmo tempo, ainda muito utilizado na sociedade contemporânea? Ela cumpre a função básica de conectar as pessoas distantes. A carta hoje se transformou em e-mail ou em outras tantas formas de comunicação instantânea, continuando a ser um dos gêneros mais fundamentais da humanidade como meio de comunicação. Você conhece algum outro tipo de meio de comunicação? Quais são eles? Agora é com você. Após a leitura e explicação sobre carta pessoal, responda as questões das páginas a seguir, 12 e 13. Tem uma explicação sobre o conteúdo logo ao lado. E se precisar de ajuda, chame o papai ou a mamãe ou algum responsável que possa te ajudar a responder as próximas questões. Agora vamos observar e organizar os elementos estruturais de uma carta. Você conhece os termos apresentados? Em uma carta, sempre haverá um remetente, que é quem está enviando ou escrevendo a carta, e também haverá um destinatário, que é quem receberá a carta. Observe a estrutura de uma carta. Haverá o destinatário, o endereço do remetente com data, uma saudação ao destinatário, o texto da carta com a mensagem que precisa ser passada, uma despedida e a assinatura do remetente. Assista ao vídeo ao lado e você entenderá um pouco mais sobre a estrutura de uma carta.
Agora que você sabe como é a estrutura de uma carta, aproveite esse tempo e, em uma folha separada, escreva uma carta a algum amigo. Essa carta poderá ser entregue na volta às aulas. Não se esqueça de colocar o destinatário, remetente, local e data na carta. Lembrando que isso tudo também deve ser colocado em um lindo envelope. Como vimos na página anterior, elementos de composição do gênero textual de uma carta pessoal. Então, vamos lá. Informações sobre o remetente e sobre o destinatário. Informações sobre data e local de escrita. Você pode preencher aí do lado do quadrado azul que isso tudo seria sobre o endereço do remetente, data da carta, certo? Já no corpo da mensagem, como nós havíamos falado no slide anterior, o elemento central do corpo da mensagem é a mensagem do remetente para o destinatário. Isso é o texto da carta. Já a introdução e conclusão são as saudações ao destinatário e a despedida com assinatura do remetente, certo? Continuando a página 15, o exercício número 3 pede para que vocês marquem com um X os ícones que completam afirmações a seguir. Então, a afirmação é: as cartas pessoais circulam por meios de... Bom, a gente viu que para ser entregue uma carta, existe uma empresa que faz esse serviço. Essa empresa aqui no Brasil se chama Correios. É uma empresa federal responsável pela execução do sistema de envio e entrega de correspondências no Brasil. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Correios, acesse o site e lá terá todos os serviços prestados por essa empresa. Na página 16, ele está perguntando se você conhece um e-mail. Bom, nós vimos até agora sobre as cartas pessoais e também sobre os meios de comunicação por forma da escrita. Pois bem, o e-mail é uma das formas de se comunicar com outras pessoas por meio da escrita, né? Então, hoje em dia, existem vários outros aplicativos e formas tecnológicas de se comunicar. E a carta física, né, que é aquela carta que nós enviamos pelo correio, tem sido menos utilizada pelas pessoas. Então, se algum adulto da sua casa tiver uma conta de e-mail, peça para que ele te mostre. Se ele não tiver, aqui do lado tem um exemplo de caixa de e-mail, onde tem lá a pessoa para, que quer dizer o destinatário, para quem você quer enviar. O adicionar um assunto seria o corpo da carta, né? A mensagem que deve ser passada. E dentro desse adicionar um assunto, você pode mandar fotos, vídeos e muitos outros elementos de mídia, né? Então, o e-mail hoje veio para inovar essa forma de comunicação, assim como o WhatsApp, Facebook, entre outros tantos meios de comunicação pelas redes sociais. Bom, agora na página 17,
ele pede para que você anote as informações que considerar mais importantes depois de conhecer um pouco mais sobre os e-mails. Então, se você pôde ter acesso a uma caixa de e-mail, coloque lá como forma de escrita ou forma de desenho o que você achou mais importante e mais interessante. O que tem de diferente entre uma carta pessoal, escrita à mão, e uma carta enviada pelos e-mails, né? O que é um e-mail? Então, aí na página 18 e 19, agora nós vamos ver uma parte muito importante nos envelopes para os envios de cartas pessoais, né? O envio de cartas, ele acontece e é entregue através do endereço, né, que está para o destinatário e o endereço do remetente. Então, vamos lá. Em um envelope de cartas, geralmente há 8 quadradinhos dispostos da seguinte maneira. Segue aí no teu livro, certo? Esse é o campo do CEP. Mas você sabe o que é um CEP? CEP significa Código de Endereço Postal, um conjunto importante de números que auxilia o correio a distribuir as cartas. Cada número do CEP identifica uma região do Brasil ou parte do Brasil. O código de endereço postal permite que o correio saiba exatamente de onde uma carta vem e para onde ela vai. O CEP foi criado em maio de 1971 pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conhecida como Correios, vista anteriormente, lembra? E tinha apenas 5 números. Bom, em 1992 ganhou mais 3 números, ficando com 8 dígitos, que é como usamos até hoje. Na imagem a seguir, observe a estrutura de um envelope padrão para o envio de uma carta que você deverá utilizar para enviar pelos correios, certo? Então, numa carta que você envia pelos correios, ela tem que ser sempre com o CEP, tanto do destinatário quanto do remetente. Assim, fica fácil de identificar de onde a carta vem e para onde ela vai. No mapa a seguir, tem como funciona a divisão de região no Brasil, certo? E agora, no exercício número 1, tem um espaço para você colocar o CEP da sua casa e o CEP da escola. Bom, o CEP da sua casa você vai ver através do seu endereço, certo? Peça ajuda para algum adulto para que você consiga identificar o seu CEP. Lembrando que as cartas, todas que são enviadas pelos correios, têm esse CEP, ou seja, em alguma correspondência aí da sua casa, provavelmente haverá o número do CEP. Peça para que você tenha acesso a alguma dessas cartas, onde você possa entender exatamente o que é o CEP e como funciona esse envelope de envio pelos correios, porque nele sempre terá endereço, remetente, destinatário, o CEP, certo? Bom, depois de fazer o CEP da sua casa, é hora de ver o CEP da escola. Então, você entra lá no site
da escola, ou entra no site do Correios, que oferece esse serviço para que a gente saiba exatamente qual é o CEP que precisamos mandar. Então, você digita lá no site dos Correios, CEP, e você coloca o endereço que você precisa mandar e ele te dá exatamente o CEP que precisa ser colocado na carta. Então, lá na escola, no campo da escola, você vai no site da escola e pega o CEP da escola, certo? Bom, agora vamos fazer exercícios refletindo sobre a linguagem, o uso de CH, LH e NH. Leia as questões a seguir e responda as páginas 20 e 21. Agora leia os exercícios da página 22 e responda. Lembrando que há uma explicação sobre as atividades logo ao lado. Se você tiver alguma dúvida, leia a explicação. Em seguida, assista aos vídeos sobre as letras LH, NH e CH. Agora que vimos o conteúdo de português, é hora de fazer o conteúdo no livro de atividades complementares. Abra o seu livro roxo de atividades complementares e faça as páginas 4 a 12. Bom estudos, beijos e até mais!